Gregório Magno, escrevendo sobre os tipos de ira, ou melhor dizendo, sobre os tipos de pessoas iradas, ele fez uma classificação em 4 tipos e estabeleceu uma comparação com a madeira. E a comparação que ele estabeleceu é a seguinte, a classificação em 4 tipos. Ouça e veja se você está em algum desses tipos, não é? Em qual deles você se encaixa, qual se aproxima mais da sua personalidade. Falando sobre a ira e sobre essa figura da madeira, Gregório Magno diz o seguinte: em primeiro lugar, há aquelas pessoas que pegam fogo rápido. Qualquer coisa detona a ira, mas também apaga-se rapidamente o fogo. Passa muito rápido, não ficam muito tempo iradas. Em segundo lugar, há um grupo de pessoas que ele diz o seguinte: são aquelas pessoas que demoram para pegar fogo, mas depois que pegam fogo, também demoram muito para apagar. A imagem que ele usa é de uma tora sendo lançada, ou seja, de um tronco sendo lançado. Você tenta pôr fogo, demora, mas em pegando fogo haverá muita lenha para ser queimada. Ele diz a esse segundo grupo de pessoas iradas. Ele diz que há um terceiro grupo, aquelas que pegam fogo rápido e também demoram para queimar, demoram para apagar. São aquelas pessoas que parece que carregam um combustível pronto para ser incendiado, estão numa espécie de prontidão, são irascíveis, estão buscando um motivo que desperte a sua ira, né? Tem um radar para tentar identificar alguma coisa que faça com que elas fiquem enfurecidas. E há um quarto tipo, talvez todos nós aqui estejamos nesse quarto tipo, né? Ou gostaríamos de estar, que ele diz, são aquelas que demoram para se irar, e quando se iram, a ira não dura muito. São difíceis de ficar iradas e, quando ficam iradas, a ira passa rapidamente. Você se identificou com algum grupo, não é? Qual desses grupos ou qual dessas imagens corresponde mais ao seu tipo, à sua personalidade? A ira é o terceiro dos 7 pecados capitais. Nós vimos o orgulho e vimos a inveja, e hoje nós trataremos então da ira. A preocupação com a ira não é uma exclusividade do cristianismo. As grandes religiões também manifestam a sua preocupação e têm conselhos a respeito do modo como lidar com a ira. Por exemplo, o budismo. O budismo trata também da ira e revela uma grande preocupação com esse tema, e utilizam os budistas uma figura, uma imagem muito sugestiva. O ensino budista propõe a seguinte imagem: imagine o irado como alguém, a pessoa irada como alguém que segura brasas vivas na sua mão para atirar contra o objeto da sua ira, ou seja, contra outras pessoas. E muitas vezes aquele que se ira acaba esquecendo que segurar brasas na mão para atirá-las contra outras pessoas também produz dano para si. E muitas vezes produz mais dano para a pessoa ou na pessoa irada do que naquela que é objeto da ira. Esta é uma observação interessantíssima do budismo. A antiguidade clássica, que começa 8 séculos antes de Cristo, a antiguidade clássica já manifestava uma preocupação muito grande com a ira, principalmente na filosofia. Aliás, há uma história curiosa sobre Sócrates, o filósofo. Conta-se que Sócrates tinha uma esposa chamada Xantipa, que era muito irritadiça, estava sempre irada. Os amigos que frequentavam a casa de Sócrates testemunharam que ela era muito ciumenta, embora Sócrates não fosse um homem bonito, mas ela tinha muitos ciúmes dele, e eram frequentes as gritarias que ela fazia na casa por conta dos seus ciúmes em relação a Sócrates. E contam que era um hábito da esposa de Sócrates gritar com ele. E certa ocasião,
ela gritou com ele, mas ainda assim não obteve a sua atenção. Ele continuou fazendo outra coisa qualquer, até que ela tomou uma jarra com água e atirou sobre a cabeça de Sócrates. Então, o filósofo, imperturbável, teria dito o seguinte: é sempre assim, depois da trovoada vem a chuva. Essa é a origem do ditado famoso, é sempre assim, depois da trovoada vem a chuva. Eu não sei se foi por solidariedade ou piedade de Sócrates, se pensando nisso, mas Aristóteles legou-nos uma das observações mais importantes e mais interessantes a respeito da ira. O texto está na tela, peço que você veja a citação. Assim disse Aristóteles algum tempo depois: ficar irado é fácil, mas ficar irado com a pessoa certa, no momento certo, pela razão certa, do jeito certo, isso não é nada fácil. Esta é uma grande verdade. Ficar irado é fácil, mas pela razão certa, com a pessoa certa, na hora certa, do jeito certo, isso não é nada fácil. É verdade que a ira é uma emoção. A ira é um sentimento, mas o que se segue à ira é uma decisão da vontade humana. E eu gostaria de tratar um pouco disso com você, mas antes eu quero fazer algumas distinções que são importantes, começando pela seguinte distinção: o que é ira? Quando nós falamos de ira, exatamente do que nós estamos falando, sobre o que nós estamos tratando. Nós utilizamos o termo ira para descrever uma reação emocional. Ira é um sentimento, é uma descarga emocional diante de eventos, diante de situações, de pessoas que de algum modo se ofereçam como uma frustração à nossa vontade ou à nossa expectativa. Quando a nossa vontade ou a nossa expectativa são frustradas, a ira, o sentimento de raiva aparece no nosso coração. 2 exemplos cotidianos para nós. Primeiro, você liga para um serviço qualquer para solucionar um problema. E você, depois de algum tempo, é atendido, cumpre todas aquelas etapas, ouve as mensagens do computador, não é? Finalmente uma voz humana o atende e você dá os passos para solucionar o problema. Quando você está quase chegando no final do serviço, a ligação cai. Qual é o sentimento? Você está com pressa, vai para um determinado endereço para atender um compromisso, o tempo é curto, você calcula que vai conseguir chegar a tempo e no meio do caminho, de repente, alguém para em fila dupla, né, e você fica ali atrás. Qual é o seu sentimento em relação ao ocupante daquele carro? O sentimento de raiva, de ira. Em nossa vida, nós sempre teremos situações, pessoas que despertarão em nós a raiva, despertarão em nós o sentimento de ira. É impossível viver sem experimentar frustrações e frustrações que despertem em nós a ira. Não há ser humano que não passe por contrariedades, por frustrações no seu dia a dia. Logo, essa emoção, que é uma emoção involuntária, diante da frustração, logo a ira estará presente na sua vida e será experimentada por você, assim como por todas as pessoas. Mas a questão é a seguinte: por que a ira é pecado? Quando é que a ira se torna pecado? Se ela é uma emoção, ela não é um pecado em primeiro lugar. Mas por que a Bíblia nos adverte e alerta diversas vezes para que tenhamos cuidado, para que a ira não se transforme ou não seja um pecado na nossa vida? A ira é uma emoção, mas o que se segue a ela é uma decisão humana. Isso nós precisamos ter bem claro diante de nós. O que se segue a ela é uma decisão humana. E a ira se torna um pecado capital, isto é, um pecado que gera outros pecados, quando ela põe em movimento as seguintes engrenagens. E há 4 elementos que eu gostaria de mencionar para você que nos ajudam a entender quando é que a ira realmente se torna um pecado ou nos conduz
a outros pecados. Em primeiro lugar, quando há rendição da vontade, quando nós entregamos a nossa vontade à ira. Decido que a ira guiará, que a ira orientará as minhas palavras e as minhas ações em relação a outra pessoa. Seres humanos possuem emoções, mas possuem também racionalidade e possuem inteligência, embora haja muita controvérsia a esse respeito. Mas possuem essa capacidade. A ira avança para se tornar um pecado quando eu entrego o comando da minha vontade ao sentimento de ira. É como se eu entregasse o volante e passasse para o banco do carona, dizendo: agora você está no comando da vontade, ira, faça aquilo que você julgar que precisa fazer. Em segundo lugar, a ira se torna pecado porque há uma entronização do ego, ou seja, nesse ponto a conexão entre orgulho e ira mostra-se muito intensa e muito ajustada. Dizemos para nós mesmos: quem é ele? Quem é ele para falar assim comigo? Ou dizemos: quem ele pensa que eu sou para me tratar desse jeito? Eu não me permitirei ser tratado desse jeito. O interessante é que muitas vezes nós dizemos que não pode acontecer isso comigo, não pode acontecer isso, não posso receber esse tipo de tratamento. Entretanto, eu trato as pessoas daquela forma que eu não admito ser tratado, vejo outras pessoas sendo tratadas também daquela forma que eu julgo desrespeitosa, mas isso não me deixa indignado. Mas quando é comigo, aí eu sou tomado de ira e não aceito aquele tratamento. Pessoas que são dadas à autocompaixão, em geral, são muito suscetíveis ao sentimento da ira, pois ficam remoendo o tempo todo: isso não pode acontecer comigo, isso não é justo que aconteça comigo. Em terceiro lugar, explosão. Preciso dizer para você o seguinte: existe uma ideia muito perigosa que circula já há algum tempo entre nós, e a ideia é a seguinte: quando você se sentir irado, você deve extravasar, grite, dê pancadas, derrube tudo que estiver ao seu redor, e isso vai resolver o problema da ira. Esse é o melhor modo de lidar com a ira, segundo essa ideia da cultura do nosso tempo. Essa ideia é muito perigosa, é perigosíssima, e a razão é a seguinte: a ira é um mecanismo emocional, é uma reação emocional, e, portanto, é uma reação com implicações químicas no nosso organismo, uma reação química no organismo humano. Portanto, quando uma situação desperta a ira no ser humano, a corrente sanguínea recebe uma dose elevadíssima de adrenalina e de cortisol. Mais do que isso ainda, o sangue que está nas vísceras é mandado, é drenado para os músculos. Essa é uma reação animal, não é? Para que você fique em estado de alerta, pronto para agressão, ou seja, pronto para agir em relação à ameaça que você sente. Os pelos ficam eriçados, o cabelo da cabeça se arrepia todo, o batimento cardíaco se acelera, você fica com o coração bem acelerado, e estudos científicos a partir disso têm apontado a seguinte hipótese: ou seja, por ser um evento orgânico, um evento químico, o extravasamento da ira, que produz essas doses elevadas de adrenalina, de cortisol, faz com que a pessoa se vicie nisso. Isso faz muito sentido. Você deve conhecer alguém que parece que fica buscando uma oportunidade, buscando um motivo para brigar, buscando uma oportunidade para explodir. Na verdade, o que essa pessoa está buscando é a adrenalina, é a descarga que aquela explosão de ira provocará no seu organismo. Isso leva a uma espécie de hábito, de vício. É aquele que fica buscando motivo para explodir, buscando uma causa para a sua ira. Quando eu celebro casamentos, eu sempre digo para o casal que nenhuma pressão,
Pressão alguma justifica explosões de destempero, de ira, descontrole dentro de casa. E sempre enfatizo para o casal. Enfatizo dizendo o seguinte: um instante de fúria, num instante de fúria, nós podemos fazer coisas das quais nós nos arrependeremos pelo resto da nossa vida. Portanto, isso é muito sério. Nós não devemos nos permitir, ou seja, não devemos nos acomodar à ideia de que extravasar, gritar, quebrar coisas, dirigir-se a quem está ao nosso lado de uma forma áspera, seja algo aceitável e seja algo que tenha valor do ponto de vista emocional. Em quarto lugar, vingança. Quando nós sentimos raiva de alguém por alguma coisa que foi feita contra nós, é bem comum se dizer: ele vai pagar, ela vai pagar cada centavo disso que me fez, vai pagar pelo prejuízo que me causou. Há até um ditado muito popular que afirma, o ditado diz mais ou menos o seguinte: a vingança é um prato que se come frio. Ou seja, precisa de maquinação. Você precisa tramar bem, você precisa gastar tempo sobre como você dará o troco, como você prejudicará a pessoa que o prejudicou. O desejo de vingança faz com que a ira seja alimentada e se transforme em ódio no nosso coração. A ira se torna então um pecado quando ela combina esses 4 elementos que você está vendo aí, ou seja, a rendição da vontade, o comando da minha vida ao sentimento de ira, a entronização do ego, a explosão e o desejo por vingança. Aquilo que começou como um sentimento, começou como uma emoção, se transforma num veneno. Aquilo que começou como uma reação natural do organismo, natural dos seres humanos, acaba se transformando num combustível infernal, que vai deixar um rastro de destruição, se for dado livre curso a esta ira. Voltemos ao texto do Salmo que nós lemos: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A ira destrói a nossa saúde emocional, destrói o nosso bem-estar. Quem cultiva a ira, dorme mal. Quem se livra da ira, dorme bem. Tem boa qualidade no seu sono. Quem alimenta planos de vingança e ódio, perde o sono e passa noites e noites em claro, não conseguindo dormir. E o pior, a ira faz com que você durma com o inimigo. E ninguém consegue dormir bem dormindo com o inimigo. Mas é exatamente isso que a ira faz. Ou seja, se você cultiva a vingança, se você não consegue resolver isto, ela vai adoecer a sua vida, trará grande prejuízo para você. O ideal não é uma vida sem ira. Já disse que a ira é um sentimento, portanto, nós teremos essa reação emocional. Mas o ideal bíblico é que a ira não seja cultivada, que a ira não seja alimentada, que a ira não funcione a partir daqueles 4 elementos que eu mencionei ainda há pouco. Por isso, o apóstolo Paulo retoma na carta aos Efésios o salmo que nós lemos, e ele fará uma aplicação prática deste salmo, uma orientação para nós. Veja comigo Efésios 4:26, eu estou utilizando a versão bíblica, a mensagem, que já é, na verdade, uma interpretação do texto bíblico. Diz assim o texto bíblico: é normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. É isso que significa o texto: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolvam o problema antes de dormir. A proposta bíblica é que a ira esteja sempre sob controle. A proposta bíblica é que a ira não controle a sua vida, mas que você consiga controlar a ira e consiga direcioná-la sabiamente. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a ira
Enquanto emoção é inevitável, mas o pecado é evitável. Você irá se irar, mas você não precisa pecar em decorrência do sentimento de ira. A ira é uma emoção humana, portanto você a sentirá, mas não permita que ela domine a sua vida, seja a emoção predominante. Não permita que ela o conduza a agressões, a planos de vingança e muito menos que ela se transforme em ódio na sua vida. Não prepare banquetes para a sua ira, ou seja, não alimente a sua ira. Se você fizer isso, ela vai crescer, ela vai se fortalecer e vai dominar a sua vida. Como lidar com a ira de modo sábio? Como lidar com a ira segundo aquilo que nós aprendemos na Bíblia? E como impedir que a ira seja um pecado capital, ou seja, um pecado que nos levará a outros pecados? Duas coisas para finalizar. Em primeiro lugar, reflexão. É preciso refletir. Veja comigo Provérbios 14, 17. Quem perde a cabeça num instante acaba cometendo tolices. Quem guarda a raiva e planeja a vingança acaba sendo odiado. Não interessa. Não interessa se você tem razão. Não interessa se o motivo para estar irado é um motivo justo. A ira precisa ser analisada e ela não deve ser alimentada. Se você tem um amigo de confiança, alguém maduro, alguém sábio, converse, peça conselho, deixe o assunto se acalmar, não tome ações ou decisões que são precipitadas e principalmente no calor do sentimento. Lembre-se, uma pessoa irada poderá fazer coisas das quais irá se arrepender pelo resto da vida. Por isso, reflexão, conversa, análise. A análise o ajudará a perceber como a sua ira está se tornando pecaminosa, destrutiva para a sua vida. Procure, por exemplo, responder as seguintes questões: eu estou irado com o que a pessoa fez ou estou irado com a pessoa? Será que existe diferença? Existe. Muitas vezes nós estamos irados com a pessoa e buscamos um motivo para justificar a ira naquilo que a pessoa fez. Eu estou irado com o que foi feito ou estou irado com a pessoa? Tenho todas as informações necessárias para avaliar a situação? Ou ainda preciso de algo mais para formar o meu juízo? Eu estou buscando vingança? Essas são perguntas importantes para a análise da nossa ira. Em segundo lugar, redenção. A Bíblia fala nada menos do que 455 vezes que Deus ficou irado. 455 vezes Deus ficou irado naquilo que nós encontramos nas Escrituras. Mas, ouça isso, a Bíblia nunca diz que Deus é irado. A Bíblia diz que Deus irou-se, mas a Bíblia não diz que Deus é irado. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Ou seja, a ira não define o caráter de Deus, a personalidade de Deus, o ser de Deus. Deus é amor, e por ser amor, aquilo que nega o amor, aquilo que ofende o amor, desperta em Deus a ira. Mas Deus não é irado, Deus é amor. E Ele se manifesta contra aquilo que nega o amor. Mas a ira não define o caráter de Deus, o amor define quem é Deus. Por que é importante ressaltar isso? Se uma pessoa tornar a ira a sua marca registrada, certamente alguma coisa está errada, estará errada com essa pessoa, na vida dessa pessoa. Uma pessoa que ama poderá e terá momentos de ira na sua vida. Muitas vezes diante da própria negação do amor, manifestará o sentimento de ira, mas a ira não definirá a sua personalidade, não será a sua marca registrada, não será aquela lembrança quando o nome desta pessoa é mencionada. O problema é que muitas pessoas têm uma vida marcada pela ira com pequenos momentos de afeição, de demonstração de amor, mas a maior parte do tempo que define a vida é a presença da ira e da irritação. A ira
pode ser um intruso na nossa vida, mas nunca morador permanente no coração do cristão. Ou seja, você não pode dar as chaves do seu coração para a ira. Se você fizer isso, você estará em grande problema, em grande apuro na sua vida. Todos conhecem a história de Martin Luther King, líder nos Estados Unidos pelo direito dos negros, pelos direitos civis. Luther King, entretanto, precisou lidar com a sua ira contra os brancos. Conta a sua biografia que o melhor amigo dele de infância era um menino branco. Mas quando esse menino chegou à idade escolar, aos 7 anos de idade, e foi para a escola, o pai desse menino branco proibiu o menino de brincar com Luther King. E ele, uma criança, procurava o amigo, mas recebia a negativa do amigo, viu o amigo se afastando, então perturbado e tentando entender o que estava acontecendo, ele procurou o seu pai e perguntou o que estava acontecendo. E o pai de Luther King, que também era um pastor batista, explicou-lhe um pouco melhor a segregação racial nos Estados Unidos. E Luther King diz que a partir daquele momento ele passou a odiar os brancos. E esse ódio que nasceu na sua infância foi até a sua juventude. E só chegou ao fim quando ele entendeu o ensino de Jesus a respeito do amor e passou a aplicá-lo. Quando ele entendeu isso, ele descobriu que ele deveria odiar a segregação e não as pessoas brancas. Isto é, ele deveria dirigir a sua ira contra o comportamento errado dos brancos e não contra as pessoas, contra aquilo que elas eram enquanto seres humanos. Certamente você ficará irado muitas vezes na vida, mas dirija a sua ira contra aquilo que está errado e não contra as pessoas, contra o comportamento errado, mas não contra as pessoas na sua essência. Ou seja, se você tiver que se irar, ire contra aquilo que está errado, mas ame as pessoas apesar dos seus erros. O ódio produz mais ódio. Só o amor é capaz de nos redimir, de nos resgatar do ódio e da ira. Veja o que o autor de Provérbios escreveu. Ele diz: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Termino. Você não pode impedir que pessoas e situações despertem a ira em você, mas você pode decidir. Você tem o poder de decidir o que fará a partir daí, o que fará com a sua ira. A Bíblia afirma a respeito de Deus: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Deus tem todas as razões para ficar irado conosco, mas a Bíblia nos ensina que Ele é tardio em irar-se. E você, e eu, e nós, que podemos dizer a nosso respeito no que diz respeito à ira? Tratar a ira nem sempre significa reconstruir o relacionamento ou conseguir fazer o relacionamento voltar ao que era com a pessoa que causou ira na nossa vida, mas significa recuperar a saúde emocional e a saúde espiritual que são importantes para a nossa vida. Significa modificar o futuro, não ficar preso ao passado, significa colocar a cabeça no travesseiro, consultar o coração e dormir em paz. Dormir em paz. Quero terminar essa mensagem convidando você para um momento de oração, para que você consulte o seu coração, para que você faça um exame naquelas situações e um exame daquelas pessoas que de algum modo trouxeram ira para a sua vida, e que você, nessa oração, leve isso diante de Deus, pedindo que Deus o ajude a lidar com essa ira de um modo sábio, de um modo correto. Curve a sua cabeça e ore silenciosamente por alguns instantes, depois eu farei uma oração. Pai, nós estamos na Tua presença nesta hora de exame, de introspecção,
Confessamos-te, ó Deus, que são tantas e tantas as fontes, as razões para irritação, para raiva, para o sentimento de ira que pode amadurecer e pode degenerar em ódio. Pedimos-te, ó Deus, que nesta hora teu Espírito possa visitar o coração de cada um dos teus filhos, que faz esse exame na tua presença. Certamente, ó Deus, são muitas as fontes, são muitos os motivos para irritação, para ira, para cólera, para fúria, ó Deus, presentes no nosso dia a dia e nos nossos relacionamentos. Queremos pedir-te, ó Deus, que tu removas do nosso coração todo o desejo de vingança, que tu removas também do nosso coração toda a sensibilidade egoísta que faz com que nós sempre nos coloquemos em primeiro lugar e com uma sensibilidade exacerbada, fazendo com que todas as coisas sejam exageradas e nos sintamos tantas vezes, ó Deus, melindrados, machucados, ó Pai, porque nós estamos exaltando o nosso ego, estamos vivendo de modo narcisista. Pedimos-te, ó Deus, que tu nos enchas com teu Espírito, e o teu Espírito, ó Deus, possa limpar o nosso coração, possa limpá-lo de todo desejo de vingança, possa limpá-lo de todo rancor, de todo ressentimento, de toda amargura contra pessoas, ó Deus, que porventura julguemos que tenham nos causado males, que tenham frustrado as nossas expectativas. Sê conosco, ó Deus, dá-nos o coração manso do teu Filho Jesus Cristo, dá-nos, ó Deus, a sensatez, o equilíbrio para utilizarmos este sentimento de indignação de um modo que seja produtivo, ó Deus, em favor do nosso próximo, em favor da correção das injustiças que estão presentes no nosso mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a que sejamos mais sensíveis com o outro e menos, ó Deus, menos melindrosos em relação a nós mesmos. Sê conosco nesta hora, Pai, e dá-nos a tua paz, dá-nos o sossego que nós queremos, com a consciência limpa de todo ódio e de toda ira. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador e nosso Senhor. Amém.